Vamos começar com os detalhes desse manifesto em defesa da democracia. Ele foi elaborado por um grupo de juristas da Universidade de São Paulo. Você confere na reportagem de Adriana de Luca, a gente volta para a análise. O documento, chamado de Cartas Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático, afirma que a ameaça aos poderes e a incitação de ruptura da ordem constitucional são intoleráveis. O texto diz que o Brasil passa por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições e insinuações de desacato ao resultado das eleições, que ataques infundados e sem provas questionam a lisura do processo eleitoral. A iniciativa já reúne mais de 3.000 assinaturas. Sem citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, o texto defende o processo eletrônico de votação e faz uma comparação dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro ao que chama de desvarios autoritários que puseram em risco a democracia nos Estados Unidos. O manifesto, escrito por alunos e professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi assinado por empresários, banqueiros, juristas, intelectuais, artistas e esportistas. No campo jurídico, a carta consta com a assinatura de ao menos 9 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como Celso de Mello e Ellen Gracie. Nada justifica colocar em xeque a credibilidade do nosso sistema eleitoral, a confiança ser depositada nas instituições, a título de quê? É esta ameaça, na verdade, contra a democracia, é que aglutinou tanta gente. Suprapartidário, algo pacífico, algo que nós queremos realizar na maior tranquilidade do mundo. Apesar de a carta não citar Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que o manifesto é contra o presidente da República. Pelo Twitter, insinuou que o movimento seria uma resposta dos bancos que teriam perdido dinheiro por conta da implementação do Pix e que, por isso, não surpreende que assinem manifesto contra o presidente. A Carta pela Democracia será lida aqui na sede da Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, no dia 11 de agosto, dia que se comemora o início dos cursos de Direito no Brasil. A data também é uma referência a um marco histórico. No mesmo dia, só que em 1977, foi lido um manifesto neste mesmo local, denunciando crimes da ditadura militar. Em 1977, quando foi lida a Carta aos Brasileiros, nós tínhamos, digamos, um pleito, um desejo, que era de fazer com que o Brasil retornasse à democracia. Isso custou muito tempo, isto custou vidas, isso custou empenho da sociedade brasileira até reconquistar a redemocratização, né? E hoje nós vivemos num momento em que a democracia está sob cerco. Estão dando um sinal, estão dando um alerta. Olha, recuo na democracia de maneira alguma. Vamos direto à análise, começando por você, Thaís, aí em Brasília. Thaís, eu me referi na abertura dessa edição do WW à formação de uma frente ampla. Ela está se expandindo ou é aí que ela para? William, boa noite. Por tudo que a gente tem acompanhado, amanhã ou nessa semana deve vir mais um manifesto, dessa vez da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O que eu consigo entender a partir da conversa com integrantes do Judiciário, integrantes da política que têm acompanhado esses movimentos? De que não para por aí e pode aumentar a partir de novas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Desde a semana passada, quando ele se reuniu com os embaixadores aqui no Palácio da Alvorada, a gente vê um movimento crescente, um movimento que não tem parado. Uma informação importante, esses movimentos eles estavam sendo gestados já há algum tempo e, de certa forma, conversando com algumas pessoas que estão à frente dessas movimentações hoje, eles foram antecipados muito por conta dos gestos do presidente Jair Bolsonaro, muito por conta daquilo que o presidente Jair Bolsonaro começou a falar com muita frequência. Então, a depender do cenário, a depender do que vier, pode ser que a gente veja novas manifestações, novos movimentos e que venha mais pessoas, novas entidades a se juntar nessa chamada Frente Ampla, William.
Só para ficar bem, obrigado por enquanto, Thaís. Raquel, só para ficar bem claro, nós estamos falando de mais de um texto. Esse texto hoje é um texto elaborado por juristas, estamos aguardando a divulgação para esta... na quarta-feira, né? Amanhã que deve sair. Ainda não tem data. Ainda não tem data. Aquele manifesto das entidades empresariais. Em que medida isso está caminhando? Está caminhando de forma até célere. O presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, conseguiu o aval de toda a diretoria da entidade. Não é um processo formal, ele não precisava disso, mas o Josué ele gosta de se mover por consenso. Eu achei até que haveria algum tipo de fricção e ele começou a reunião perguntando a eles, olha, ouvi na imprensa que houve um certo desconforto com o teor da agenda que eles entregaram aos presidenciáveis, mencionando a democracia. E ele falou, houve mesmo? Tem alguém aqui que é contra isso? E aí ninguém se manifestou e alguns até aplaudiram. Agora ele está costurando outros apoios. Minhas fontes na Febraban me dizem que estão esperando receber o documento vindo da Fiesp para decidir se assinam ou não. Acho que a tendência é mais para assinar. E nós temos entidades de classe também importantes aderindo, a Associação Brasileira de Infraestrutura está aderindo. O que me chama a atenção é que, embora algumas associações e a gente tenha sindicatos de médio e pequeno porte que ainda estejam firmemente com o Bolsonaro, você tem a adesão de entidades importantes e está deixando de ser algo ligado à agenda econômica. Hoje, um diretor de uma entidade me dizia isso, olha, sou plenamente a favor da agenda econômica de Bolsonaro, acredito, inclusive, que Bolsonaro não fez um governo tão ruim na economia, que foi até bom. Mas é isso aqui, nós estamos falando de valores que precedem toda essa discussão. Seria algo inédito na nossa política. Agora, indo para o lado político, Gustavo Uribe, o maior risco para os autores desses manifestos, tanto esse ao qual estamos nos referindo, como esse que estamos aguardando das entidades, é que isso caia como uma manifestação no embate político-partidário. Ou seja, que seja uma postura, uma iniciativa, uma declaração à sociedade ligada a um dos grupos políticos postulando o Palácio do Planalto. Até aqui se conseguiu escapar desse perigo? Olha, até aqui sim, viu, William? Mas esse é a grande preocupação, que caia com uma luva nos propósitos do PT. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não esconde que o objetivo dele era formar uma frente ampla nos moldes da frente de Tancredo Neves, de 1985, com várias figuras do espectro político, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos em seu palanque eleitoral. O PT tem comemorado muito isso nos bastidores. E a gente viu hoje o desespero de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, falando que os banqueiros que assinaram esta carta, na verdade, ficaram irritados com o Pix. Conto da carochinha. O próprio Palácio Planalto sabe que foi um tiro no pé aquele encontro do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros e agora tenta, de alguma forma, mediar essa questão ou tenta colocar panos quentes. A informação que eu tenho de bastidor do Palácio Planalto é que, nas últimas horas, integrantes do próprio Palácio Planalto e do Ministério da Economia têm ligado para empresários e também representantes da sociedade civil na tentativa de convencê-los a não aderir a esse movimento. E o argumento é: vocês estão fortalecendo a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente tem visto que essa carta vai acabar fortalecendo essa polarização política e essa queda de braço vai ser longa. Aí seria essa provavelmente a primeira reação, aquela que a gente viu do ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, foi uma reação de caráter particularmente tosco, mesmo para os padrões desses políticos do Centrão, porque ali ele assume que uma postura elaborada por juristas e que congrega um grande número de pessoas de correntes partidárias antagônicas, inclusive, preocupadas com o que a Raquel disse, que é uma questão de princípios, como a sua fonte mencionou a você, se reduza, estou perdendo dinheiro por causa do Pix. Seria essa a reação do Palácio Planalto? Mais do que isso, né, William? E é praticamente vista a carapuça de que o presidente Jair Bolsonaro estaria incitando movimentos contrários à democracia, porque o texto fala disso, né? Defende a nossa democracia, o nosso sistema eleitoral e se posiciona fortemente contra qualquer retrocesso. Quando o ministro da Casa Civil
vem com esse comportamento, ele coloca um carimbo ali, né? Ele diz praticamente, assina embaixo, que sim, estamos fazendo algum movimento como vocês estão dizendo que estamos fazendo. Essa é a leitura de cara. Não sei se Ciro não pensou antes de tuitar, mas ficou uma impressão bastante ruim. O fato dessa carta acabar entrando na política era uma preocupação, é uma preocupação, principalmente na Fiesp, pelo que eu consegui apurar. Esse texto que está sendo gestado por Josué, ele está sendo pensado há pelo menos um mês, William. E havia uma preocupação em relação ao timing, para que não envolvesse a Fiesp nessa polarização política. Mas o fato é que, como eu disse antes, os movimentos do presidente Jair Bolsonaro anteciparam toda essa reação, mas há quem espere já uma forte reação a esse movimento de 11 de agosto, principalmente no dia 7 de setembro. Isso já tem sido dito por muita gente, falado por muita gente que está participando desses manifestos. Uns dizem não estar preocupados com isso, outros acreditam que 7 de setembro pode vir com uma resposta ainda maior e já imaginam que será necessário novos atos depois de 7 de setembro. Então, essa manifestação, esse movimento, ele ganha corpo. E desculpa, só para terminar. Pelo que eu entendi, 7 de setembro pode ser também um divisor de águas nessa movimentação. Vamos considerar esses fatos todos num contexto agora, Raquel, um minutinho só peço sua licença. Temos agora conosco o ex-ministro do STF, Carlos Veloso, está falando conosco via internet, está em Belo Horizonte. Boa noite, ministro. Muito obrigado pela sua disposição em participar da nossa roda de análise. O senhor é um dos signatários desse manifesto hoje divulgado pela Faculdade de Direito de São Francisco. É um nome importantíssimo para qualquer um que leia a história política brasileira já desde muito tempo. Um dos seus ex-colegas, foi também presidente do tribunal, Celso de Mello, diz que é necessário se insurgir, não apenas assinar documentos. Insurgir. O que isso significa? Boa noite, William. Boa noite a todos aqui. Boa noite aqui para os que nos assistem. Olha, isso significa que o que eu tenho dito é preciso primeiro resistir. Resistir, porque temos 34 anos de paz, de aprendizado democrático. 2 impeachments ocorreram sob a Constituição de 1988, a participação do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, da sociedade, enfim, e de repente somos atropelados por parece um terremoto de ideias, retrocessos, etc. Então é preciso resistir a isto. E esta carta aos brasileiros, às brasileiras, esta carta mostra isto. Você tem ali empresários, você tem banqueiros, você tem artistas, você tem juristas, enfim, você tem brasileiros de boa vontade, brasileiros e brasileiras de boa vontade, fazendo eco com o Celso de Mello. Vamos resistir, vamos nos insurgir a qualquer tentativa de desequilibrar o regime democrático que construímos nesses 34 anos de boa vigência de uma Constituição democrática, ministro, que é a Constituição de 1988. Eu quero passar a palavra aos meus colegas, Raquel. William, é muito interessante isso que o ministro está colocando. Qual é a percepção que a gente tem? Ao contrário do que aconteceu lá em 64, você tinha um apoio
apoio da sociedade civil a qualquer ruptura institucional. O que está sendo deixado muito claro com esse manifesto e com o que está sendo preparado pela Fiesp, que embora você não tenha ali todas as entidades, todo o espectro assinando, é muito amplo. Então, é um recado muito claro da sociedade civil de que qualquer tipo de golpismo ele não está sendo considerado. E a gente tem esse mesmo sinal, ao contrário do que aconteceu em 64, do governo americano. Acho que você vai tratar disso já brevemente. Já, teremos, De que o governo americano, que lá atrás dava um certo tipo de aval, agora se coloca frontalmente contra. Então, acho que são recados e situações bastante diferentes. Ministro, deixa o Uribe e a Thaís vão logo entrar na conversa também, mas o senhor me provocou a seguinte reflexão. Quando o senhor disse, na sua intervenção agora, que há uma ideia de resistência e de se insurgir contra o que é descrito nessa carta como um momento de grave perigo para as nossas instituições democráticas, eu devolvo a sua provocação, ministro, perguntando-lhe o seguinte: é o que faltou até aqui para que instituições como os tribunais superiores também resistissem e insurgissem? E eu menciono nesse contexto também o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Estão resistindo e se insurgindo como o senhor propõe? William, sim. Há um movimento de procuradores da República, de subprocuradores gerais, no sentido de se insurgirem também. O que se tem, na verdade, William, é um movimento, você tem uma associação das entidades pensantes deste país, institutos de pesquisa, institutos, Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, você tem uma reação da cultura, você tem uma reação dos intelectuais brasileiros, enfim, da sociedade brasileira. Ela tem se insurgido, sim, por seus órgãos representativos. A Ordem dos Advogados do Brasil não representa apenas os advogados. Ela deu demonstrações disso nesses últimos 40 anos, e de modo que essas entidades têm reagido em nome da sociedade brasileira. Ministro, nós vamos ver um pouco da reação lá fora também. A Raquel já estava mencionando. Eu estou me referindo a um evento. Ele contou com a presença de ministros da Defesa estrangeiros. É um evento realizado, normalmente, desta vez no Brasil. E nesse evento, o titular da pasta da Defesa no Brasil disse hoje que respeita, sim, o Pacto pela Democracia no continente. Foi nesse mesmo evento ao qual compareceu o secretário de Defesa americano, em qual veio de novo um recado de Washington, bastante explícito. Confira na reportagem de Nolan Roberto e a gente já volta. O ministro da Defesa do Brasil, Paulo Sérgio Nogueira, fez a abertura da conferência em Brasília. Disse que respeita a Carta Interamericana de Afirmação da Democracia. Da parte do Brasil, manifesto o respeito à Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à Carta Democrática Americana e seus valores, princípios e mecanismos. A fala do general Paulo Sérgio Nogueira cumpre um rito protocolar. O Brasil é um dos 34 países membros da conferência que tem entre as principais missões a defesa da soberania e da democracia nas Américas. A delegação brasileira também discursou sobre a importância da consolidação e da preservação dos processos democráticos para a garantia da segurança do continente. A conferência acontece em meio à relação tensa no Brasil entre as Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério da Defesa insiste para que o TSE aceite sugestões nas eleições. Há 2 semanas, em uma comissão no Senado Federal, o ministro Paulo Sérgio chegou a sugerir um teste com cédula de papel que deveria ser feito no dia da votação em algumas sessões. Com o aprofundamento da crise, na semana passada, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília afirmou que o sistema de urnas eletrônicas brasileiro deve ser visto
como um exemplo para o mundo. Sem citar o Brasil, hoje, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou que a democracia deve ser a marca registrada das Américas, capaz de unir todos os países. Our countries aren't just bound together by geography. We're also drawn closer by our common interest and our common values, and our commitment to the rule of law, and our devotion to democracy. The more that we deepen our democracies, the more we deepen our security. Gustavo Uribe, o general, esse general americano fala pouco, mas fala duro. Como é que chegou o recado aí em Brasília? Muito mal. Inclusive, não é a primeira vez, William, que o governo dos Estados Unidos dá um recado ao Palácio Planalto. A agência Reuters deu, há mais ou menos 2 meses, que um diretor da CIA foi ao Palácio Planalto dizer que os Estados Unidos não irão aceitar uma ruptura institucional no Brasil. E mais do que isso, Paulo Sérgio Nogueira, inclusive, ele foi orientado, a apuração que eu tenho no Ministério da Defesa, a não falar de urnas eletrônicas no evento. Ou seja, só cumprir aquela tabela de dizer respeitamos as instituições, a Carta Interamericana. Pegou muito mal, pegou porque um aviso dos Estados Unidos, como a Raquel Landim bem disse, 2022 não é 1964. Os Estados Unidos não apoiariam uma ruptura institucional no Brasil. E mais, há a possibilidade de boicotes econômicos, o que pode prejudicar muito um eventual governo de Jair Bolsonaro, caso haja realmente uma não aceitação das urnas. Então, o recado está dado, e o recado está dado pelo governo dos Estados Unidos e por essa carta agora feita por setores da sociedade e também por parcela do setor econômico. Não haverá apoio a uma ruptura institucional no Brasil. Thaís, alguma observação nesse contexto? Senão eu vou pedir para o ministro Carlos Veloso acompanhar conosco o que disse hoje Edson Fachin e aí a gente volta para a análise. Alguma coisa você vai observar nesse contexto? Só um detalhe, que por mais protocolar que seja essa fala do ministro da Defesa, William, é uma fala que vai ser repisada em diversos momentos. Ele se comprometeu publicamente e diante de seus pares da América a ter um compromisso de respeito com a democracia. Ministro Carlos Veloso, a gente gostaria de exibir para o senhor agora palavras do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin. Ele esteve reunido hoje deixa eu vir aqui nessa câmera, ele esteve reunido hoje com juristas do Grupo Prerrogativas. É um grupo que tem uma atuação importante do ponto de vista político, inclusive pela sua associação com a candidatura de Lula. Mas durante esse encontro, Fachin, provocado por um número de advogados, alguns deles com muita expressão no campo dos operadores do direito, Fachin disse o seguinte, ministro Carlos Veloso, vou pedir o seu comentário. A sociedade não tolera o negacionismo, estou citando aqui, o negacionismo eleitoral. Vamos conferir. Nós, como não poderia deixar de ser, realizaremos as eleições e os eleitos serão diplomados. Esta é uma cláusula pétrea da Justiça Eleitoral. Os eleitos serão diplomados. O calendário eleitoral está em dia, a regra está dada e esse tribunal não se omitirá. A Justiça Eleitoral de todo o país não cruzará os braços. Portanto, sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral não está só, porque a sociedade tem evidenciado que não tolera o negacionismo eleitoral, contra posturas antidemocráticas, doses maciças de vacina de democracia. O ataque às urnas eletrônicas como pretexto para se brandir cólera não induzirá o país a erro. Ministro Carlos Veloso, essa foi uma resposta adequada? Ou, eventualmente, o Tribunal Superior Eleitoral devia tomar alguns passos concretos, digamos, mais graves? William, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral tem tido um comportamento realmente muito bom, discreto, tem falado nos momentos certos, sempre decidindo, sempre mostrando a sua autoridade. De modo que Fachin tem tido um comportamento muito bom como presidente, como chefe da Justiça Eleitoral brasileira. Suas palavras calaram fundo
entre os juristas brasileiros, de modo que eu recebo com aplauso esse discurso de Fachin. É isso mesmo. Os eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral. E eu não acredito, sabe, William, que as nossas Forças Armadas seriam capazes de se entregar à desmoralização. Elas evoluíram muito. Quem está falando é o ministro da Defesa, que ocupa um cargo político. Ele não comanda as forças, de modo que Fachin falou no momento certo. Agora, a Justiça Eleitoral não age, a Justiça, de um modo geral, não age de ofício. A Justiça Eleitoral decide os pleitos. Certamente que qualquer atitude desrespeitosa às leis, atitudes, comportamentos irregulares, serão a tempo e modo denunciados ou pelo Ministério Público, ou pelos partidos políticos, e a Justiça Eleitoral saberá decidir no momento exato. Temos mais um exemplo, então, ministro. Eu queria trazer aqui para a nossa conversa o que o Procurador-Geral da República fez hoje. Ele disse a políticos da oposição que está monitorando ameaças para impedir, ele quer impedir casos de violência, ele está monitorando isso nas manifestações às quais já nos referimos aqui várias vezes, convocadas para o 7 de setembro, convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso foi dito através de um vídeo. Esse vídeo foi registrado dia 12 de julho e foi publicado hoje por Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Confira. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público do Trabalho, naquilo que lhe cabe, todos nós já estamos atentos a eventuais movimentos, espontâneos ou não, da sociedade civil, no que toca à possibilidade de violência. A gente, como jornalista, sempre está preocupado quando alguém reitera o óbvio, vira manchete, né? Quer dizer, no caso aí, o que ele podia reiterar não ser o óbvio? E virou manchete por quê? Se podia esperar o contrário, não, né? Então, na verdade, nós estamos diante da principal crítica política que se faz hoje ao Ministério Público Federal, de, como dizem muitos, de omissão diante de uma situação que está crescendo, Raquel. A gente nem consegue entender direito por que o procurador Augusto Aras se manifesta por esses vídeos antigos, né? É a segunda vez que ele recorre a esse subterfúgio ao invés de se colocar claramente. Hoje, mais cedo, o William conversava com um general da reserva para tentar entender como que as Forças Armadas estão se colocando dentro desse debate e o que ele espera para o dia das eleições. E a análise que eu ouvi, ela de certa forma, reconfortante, porque ele me disse o seguinte: olha, o Ministério da Defesa é um cargo político, você pode ver a diferença de comportamento do ministro Paulo Sérgio quando vem no debate interno e quando tem que se manifestar aos seus pares internacionais. Afinal, o Brasil é signatário de todos esses documentos da OEA. E ele me lembrou que os comandos militares, cada comandante de cada força é assessorado por um alto comando e, nas palavras dele, são profissionais com 40, 45 anos de serviço militar que não vão colocar a sua biografia, sua carreira e, eventualmente, até as suas famílias em risco por conta de qualquer tipo de aventura. Então, acho que isso coloca um pouco o cenário de como as Forças Armadas enxergam toda essa discussão. Eu acho que eu ouvi a voz do ministro Carlos Veloso. Confere, ministro, o senhor está pedindo a palavra, por favor, faça uso. Não, mas realmente não pedi a palavra, não, mas eu vou dizer alguma coisa. No rumo do que disse a Raquel. O William,
as Forças Armadas, nós temos que pensar, observar isso. As intervenções das Forças Armadas, vamos começar com a República, não é? Foi um golpe de Estado? Foi. Agora, todo mundo todo mundo quer a República, não é verdade? Depois, em 1930, houve realmente uma revolução. Em 1945, o ditador foi deposto. Eu acho que foi um comportamento querido pela sociedade brasileira. Em 64, você tinha todo mundo, imprensa, igreja, povo na rua. E havia motivo para se pedir uma intervenção. Muito bem. E agora? Agora você tem toda a sociedade realmente que pesa, toda a sociedade que pensa, unida em torno das eleições, da democracia, do Estado democrático de direito. Não há base para uma intervenção militar. Eu não acredito que isso possa ocorrer, porque eu não posso admitir que as Forças Armadas brasileiras, a essa altura, possam se meter numa aventura para se desmoralizarem. De modo que podem querer o golpe, mas não terão sucesso aqueles que querem agir à margem da lei, à margem da Constituição. Não terão apoio, eu acredito, pelo que eu conheço, das Forças Armadas brasileiras, dessas Forças Armadas brasileiras. Não terão esse apoio. O senhor tá invertendo uma célebre frase do filósofo Miguel de Unamuno. Só que o senhor está fazendo uma associação dessa frase que eu gosto. Não vencerão, não só porque não têm a razão, mas também porque não têm a força. Thaís e Uribe, eu queria trazer um pouquinho de volta para a questão do Ministério Público, que hoje estava no centro da discussão política, sobretudo aí em Brasília. Uma série de ações políticas, sobretudo, cobrando o que ontem foi registrado aqui, com bastante destaque, com o arquivamento das principais apurações produzidas pela CPI da pandemia. Só que vai ser tipo manchete, Uribe e Thaís. No que isso vai dar? Vocês são treinados para isso, tenho certeza. É só ser provocados, Vou resumir com uma frase que eu ouvi de um integrante do Supremo Tribunal Federal. O que mais chama a atenção neste momento, juntando não só o vídeo de hoje, antigo, com o vídeo antigo da semana passada, e as decisões assinadas pela Lindor Araújo, pedindo o arquivamento de uma série de ações, mostra que Augusto Aras está escondido. Bom, ele está de férias ainda, Uribe. Está de férias, mas o que a gente tem ouvido bastante em Brasília, de que ele tem pensado, inclusive, fazer uma transição para o futuro governo. Augusto Aras é aliado de Jacques Wagner, que é petista, senador da Bahia. Inclusive, fez alguns acenos de que ele poderia, eventualmente, ser aliado de um futuro governo. Há, inclusive, uma possibilidade, sempre foi o sonho de Augusto Aras, ser ministro do Supremo Tribunal Federal. As indicações que ele tem feito é que, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja o vencedor, e aí há duas vagas, de Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que ele estaria disposto a rezar a cartilha do novo governo para ser indicado à Suprema Corte. Eu adoro a Bahia, principalmente aquela frase sobre a Bahia, que é falada com humor e com simpatia. Pense em alguma coisa que você acha inimaginável, na Bahia já aconteceu. É uma frase de bom humor, na verdade, é um elogio à capacidade dos baianos de fazer a imaginação virar realidade nesse ponto. Ministro Carlos Veloso, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa roda de análise, sempre bem-vindo, boa noite ao senhor.